Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Tiago. Irei resolver esta prova de raciocínio lógico matemático da banca Consulplan do ano de 2019, Prefeitura de Pitangueira, São Paulo, de nível superior, marcado com a bandeirinha vermelha. No canal tem provas também desse concurso, porém com outra cor, que é o azul ou o verde, que seria nível médio e nível fundamental. Então, questão 21, nós temos o seguinte. Na Copa do Mundo de Futebol Feminino, na França, isso é um detalhe interessante, tá? Em 2019, dos 6 continentes, 5 participaram. Então, destacados aqui, África, América, Ásia, Europa e Oceania. Aí ele dá um total de 24 seleções. Considere que para a próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino, a França não poderá ser novamente a sede da competição, e que somente os mesmos países que participaram em 2019 participarão da próxima Copa de 2023. Considerando ainda que a competição deverá ocorrer em um país europeu, dos que possui seleção participando do evento. Em um sorteio aleatório, a probabilidade de o país sorteado ser a Itália é. Então, como que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte: para que seja sorteada a Itália, a probabilidade vai ser 1, porque só tem a Itália uma vez, né? E dentro de quantas opções? Nós temos aqui, ó, Alemanha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que eu pulei a França? Eu pulei a França porque a França já foi sede, ela não vai poder ser sorteada. Então, na verdade, você vai ter uma opção dentro de 8. Então, essa seria a probabilidade da Itália ser sorteada. Alternativa correta, letra A. Questão 22. Questão 22, antes de fazer a resolução, eu só queria lembrar para vocês o seguinte. Quando a gente divide um número por 2, né, sei lá, 8 dividido por 2, a metade desse número nós podemos fazer dessa forma, que é colocando barra 2, ou pegar o 8 e multiplicar por 1 sobre 2. Isso aqui é uma possibilidade. Nós vamos usar esse recurso para resolver essa questão em alguns momentos, tá certo? Então, a metade de um número, ou você divide por 2 ou multiplica por 1 sobre 2. Nós vamos multiplicar por 1 sobre 2 em vários momentos. Regina vai às compras e sai de casa com determinada quantia. Então, desconhecemos essa quantia, vamos dizer que ela é X. Na primeira loja, a Gaste Menos, ela entra e gasta metade da quantia que estava. Então, metade desse valor aqui é você multiplicar por 1 sobre 2, ou dividir por 2. Então, na verdade, o que ela ficou? Ela ficou com x sobre 2. Então, na sequência aqui, ao sair da loja Gaste Menos, ela pagou R$ 10 de estacionamento. Então, você vai pegar do que sobrou, que foi isso aqui, você ainda vai descontar R$ 10. Então, vai ficar x sobre 2 menos R$ 10. No caso aqui, vai ficar x menos 20 sobre 2. Como que você chega a esse resultado? Você multiplica aqui, ó, 2 vezes 10 menos x. Coloca em cima. Beleza. Terminou a primeira etapa. Vai continuar fazendo as compras. Continuando seu dia de compra, a Regina vai à loja A Barateira, que é a segunda loja, e gasta metade da quantia que ficou. Então, o que ficou na bolsa dela? Ficou x menos 20 sobre 2. Então, como ela gastou a metade de x menos 20 sobre 2, basta você pegar esse número aqui e multiplicar por 1 meio. É mais fácil do que você colocar barra 2. Então, aqui vai ficar x menos 20 sobre 4. Só que depois que ela gasta esses valor, ela ainda vai pagar o estacionamento, certo? Ela vai pagar quanto de estacionamento? Ela vai pagar R$ 12. E aí você vai ter que descontar disso aqui os R$ 12. Como que fica fazendo esse desconto? Fica assim, x menos 20 sobre 4, que é a metade do que ela tinha, que era x menos 20 sobre 2, menos R$ 12, que é o estacionamento. No segundo estabelecimento, você vai fazer a mesma regra. 4 vezes 12 menos 20. Então, isso ali vai ficar x menos 20 menos 48 sobre 4. No caso, vai ficar x menos 68 sobre 4. Isso é o que ela vai sair da segunda loja do estacionamento. Então, parou aqui. Da quantia que ainda restou em sua bolsa, Regina entra na loja Nada Caro, que é a terceira loja. Então, é a terceira loja. E gasta metade. Então, novamente, você vai pegar esse valor
e ele vai gastar a metade. Então, como a gente vai fazer para gastar a metade? 68 sobre 8, né? Porque eu vou multiplicar por 1 sobre 2. Em cima não vai alterar nada, porque vai ser vezes 1. E embaixo vezes 2 vai ser 4. 4 vezes 2 dá 8. Ao sair dessa loja, que é a Nada Caro, ela vai observar que está com 100 reais. Aí você vai dizer que tudo isso aí que ela fez só sobrou, deu 100 reais. Essa quantia que sobrou na carteira dela, depois que ela gastou tudo, foi de 100 reais. E aí você consegue resolver. Aqui vai ficar 8 vezes 100. Esse 68 está negativo, vai passar positivo. Então, no caso, vai ficar 868. Só que a questão, ela não quer que você encontre o valor que ela começou a fazer as compras. Ela quer o valor da soma dos algarismos que representa essa quantia. Então, você vai ter que somar o 8 mais o 6 mais o 8. No caso aqui vai dar 22. 8 e 6, 14, com 8, 22, seria a alternativa C. Então essa daqui seria a questão mais trabalhosa da prova, assim, em termos de você organizar ela para fazer a resposta. A questão 23, sim, é uma questão de raciocínio lógico. Tem esse texto aqui, que é só enchimento de linguiça. A tua questão vai estar a partir daqui, ó. Para o raciocínio lógico, trata-se de uma proposição composta com o conectivo se então. O se então ele é representado assim: se P, então Q. E pode ser escrita como se beber, então não dirija. Uma equivalência, então primeiro você vai procurar uma equivalência do se então e uma negação. Aí nós temos a equivalência do se então, ela vai ser basicamente o não P. Opa, deixa eu corrigir aqui que eu escrevi uma coisinha errada. Não P, para você que estudou o raciocínio lógico, né? Ou que. Essa aqui seria a equivalente. E a negativa do se então vai ser o P e não que. Essa aqui seria a negativa. Então você vai pegar essa frase e vai reescrever dessa forma. Então quem que é o P aqui? O P seria esse se beber. E quem que é o que? O não dirija. E aí você vai reescrever aqui, ó, não P, então no caso, não beber, não beber. Isso aqui significa ou, no caso lá, não dirigir, porque você tem que deixar o verbo, dirigir com G. Dirigir. Deixa eu arrumar isso aqui, um pouquinho feio. Não beber ou não dirigir. O que que eu fiz aqui? Eu só coloquei dirigir. O que que eu fiz? Eu mantive o que seria essa parte aqui, não dirija, e neguei o P, que seria o beber. Então ficou não beber, e aí essa vírgula, esse então passou a ser um ou. Isso aqui seria a primeira parte da questão, seria o equivalente. Agora, a negativa, você vai fazer assim, vai manter o P, que no caso é beber, certo? No caso aqui vai ficar beba, e, porque esse conectivo aqui é o i, e o não que. Só que o que já é não dirija. Então a negativa do não dirija é dirija. E aí você vai ter a tua resposta. Essa é a negativa, essa é a equivalente. Então temos as duas frases: não beber ou não dirigir e beba e dirija. Alternativa correta, letra A. Questão 24. A questão 24 ele te dá uma função e aí ele fala o seguinte: sendo h a altura em quilômetros atingida pelo projétil e d a distância em quilômetros alcançada pelo projétil, a distância máxima na horizontal que o projétil pode atingir é. Então, na verdade, você tem o seguinte: você vai ter um canhão que vai disparar o projétil e aí você vai ter dois momentos que a tua altura é zero. Vai ser a altura zero aqui, quando a distância também é zero.
e você vai ter a altura 0 num outro ponto da distância, que é o alcance máximo, que é o d máximo. Aí como que eu faço para encontrar isso aqui? Eu pego essa função, essa é bem tranquila para fazer, tá? E aí eu chamo esse h de 0, que aí é o ponto onde ele vai estar passando aqui. Ele vai subir a altura, vai chegar na altura máxima e depois vai descer. Então 0 é igual a menos 1/10 de d ao quadrado mais 2d. Passa isso aqui, vai ficar 1/10 de d ao quadrado igual a 2d. D vai com esse quadrado aqui, tá? E aí você vai ficar com d sobre 10 é igual a 2. Consequentemente, você vai ter que d é igual a 20, né? 10 vezes 2, 20 quilômetros seria a distância máxima atingida, letra B. Questão bem tranquila. Essa questão aqui, 25, ela tem a parte de raciocínio lógico bem elaborada. Então, você tem um relógio onde você tem lá os seguintes valores, né? 12, 6, 3 e 9. E ele diz o seguinte: em um relógio analógico, aquele de ponteiros, que é esse aqui, o menor ângulo em graus formado pelos seus ponteiros às 9 horas e 12 minutos é. Então aqui nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quando a gente pensa em 9 horas em ponto, 9 horas em ponto, eu teria o quê? O ponteiro pequeno aqui e o ponteiro grande lá. Isso seria 9 horas, certo? Com o passar do tempo, esse ponteiro dos minutos vai estar caminhando e o das horas também. O da hora não fica preso. Então, o que acontece? Quando você tiver 12 minutos, você vai ter o quê? Aqui seria 5 minutos, porque já passou 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois, ó, 6, 7, 8, 9, 10 minutos, certo? 11, 12. Então, na verdade, esse ponteiro grande, ele vai estar apontando para cá, para esse daqui. Só que o das horas, ele não está preso. E aí você tem que lembrar o seguinte, que cada minuto que passa aqui, ele anda um pouco. Como que a gente faz essa relação? Do 9 para o 10, tem 1, 2, 3, 4, tem 5 tracinhos. Então, se você tem uma hora que dá 60 minutos, quantos tracinhos tem aqui? Tem 5, então significa que a cada 12 minutos, porque 60 dividido por 5 tracinhos dá 12. A cada 12 minutos que passar, o ponteiro da hora vai andar um tracinho. Então, na hora que ele coloca para você que ele quer 9 horas e 12 minutos, esse aqui andou um tracinho. Então, ele está mais ou menos aqui. E esse aqui está apontando para o 12. E aí ele quer o menor ângulo, ele quer esse ângulo aqui. Esse ângulo, você vai poder calcular ele da seguinte forma. Quantos tracinhos tem para ele dar a volta completa? Não tem 60 minutos? Então, 60 tracinhos vai dar 360 graus. Quantos tracinhos tem aqui nesse ângulo? Aí você vai contar assim, ó, tem 5, né? Eu vou contar para esse lado e depois eu somo para o outro. 10, 11, 12. Né? Desse lado aqui tem 12 traços. E para o outro lado, aí você vai contar assim, 5, 10. Só que aqui não tem os 15, né? Só tem o que? 14. Então você tem 12 tracinhos de um lado com 14 tracinhos do outro. 26 tracinhos. E aí você faz a regra de 3. 26 é igual a x. Então, fazendo a regra de 3 aqui, esse 0 você pode fazer com esse. Então, vai ficar 6x é igual a 36 vezes 26. Não faz essa conta. X é igual a 36 vezes 26 sobre 6. 36 por 6 dá 6. Então, vai ser 6 vezes 26. 6 vezes 26 vai dar o quê? 6 vezes 6, 36. Dá o 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Então, 156 graus. Seria a letra C. Eu vou só recapitular aqui para você rapidamente. Se fosse 9 horas, estaria basicamente aqui, no 12 e no 9. Como é 9 horas em 12 minutos, então quando você tiver o ponteiro grande no 12 aqui,
né, que seria 10, 11, 12, o nó não vai ficar preso no 9, ele vai voltar 1. Então ele vai andar 12 aqui, mas aqui ele vai estar andando mais um para cima. Então no caso você tem 12 tracinhos andados para cá e 14 desse ponto para cá. Somando tudo dá 26 tracinhos. E aí 26 tracinhos corresponde a 156 graus. Porque se você tivesse todos os tracinhos, seria o que? Seria os 60 minutos e seria 360 graus. Se você não entendeu essa parte aí do relógio, pode deixar no comentário que eu tento explicar só essa questão, porque às vezes a pessoa não consegue perceber esse avanço aqui do relógio ao passar dos minutos. Questão 26 é uma questão de conjuntos com probabilidade. Você vai montar, são três partes do conjunto, né? Três produtos. Então você vai começar do miolo para fora. Então aqui ele vai te dar uma pesquisa realizada sobre a preferência de três produtos, A, B e C, obteve o seguinte resultado. Só que aí você vai começar sempre dos que estão gostando dos três produtos. Então aqui você vai começar de trás para frente. E aqui ele coloca que nenhum dos três produtos são 8. Então tem 8 pessoas aqui fora dos conjuntos. Aqui eu vou colocar conjunto A, B e C. E aqui eu tenho 10 que gostam dos três. Então você vai colocar o 10 aqui no miolo. Depois você vai colocar os que gostam de 2. Para poder você fazer o agrupamento 2 a 2. Tá? Aí nós temos aqui que gostam dos produtos B e C. 21 pessoas gostam dos produtos B e C. Então, quando você for colocar aqui B e C são 21 pessoas, então você só vai colocar 11. Porque 11 já tem aqui os 10 que gostam dos três. Então, ele também faz a conta. Então, os teus 21, ele vai ter que descontar esses 10 que já gostam dos três. O outro aqui, ó, A e C 19. A e C 19, então aqui só tem 9. A e B 17, então aqui só tem 7. Você fez a primeira conta dos produtos. Aí ele fala, o produto C, 60 pessoas. E aí vocês vai ter que descontar tudo que já tem aqui referente ao C, que seria o 9 mais o 11, 20, com mais 10, 30. Então aqui só o C, você só coloca só 30. O outro aqui são 53 pessoas, que seria o B. Só que aqui você já tem o que? Você já tem 10 com mais 11 com mais 7. Então você já tem 28. Então você vai pegar os 53 e vai descontar 28. Então aqui vai ficar 13 menos 8 dá 5 e 4 menos 2 dá 2. Então no caso aqui você vai colocar só 25. E o A, 46, faz a mesma jogada aqui, só que aqui você tem 10 mais 9 mais 7, que está dando 26. Como ele falou 46, aqui só vai ter 20. Beleza. Feito isso, o que você vai fazer agora? Agora sim você vai resolver a questão, porque você tem como descobrir qual é a quantidade total de pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa. Aí ele diz, escolhendo-se ao acaso uma dessas pessoas, a probabilidade dela preferir apenas o produto C. Então, apenas o produto C foram 30 pessoas. Só que você já tem aqui quantas pessoas? Vamos somar. Você vai somar aqui, eu vou fazer uma soma bem simples aqui. Ó. 20 com mais 30 com 25. 75, já vou adiantar. 9 com 11, 20, com mais 10, 30. E 8 com 7, 8 é os que não gostam de nada, e 7 seria A e B, dá 15. Somando, ó, 5 com 5, 10, vai 1. 8 com 3, 11, com mais 1, 12. Então tem 120 pessoas. Então, como ele quer só o produto C, a probabilidade aqui será as pessoas do C dividido pelo total de pessoas. Então, 30 dividido por 12 dá 1/4, que corresponde a 25%. Tá? Basta você dividir 1/4, dá 0,25, multiplica por 100, que você vai encontrar
25% como alternativa correta. Então, como é que a gente faz o processo? Faz o conjunto do miolo para fora, soma todo mundo, pega só a quantidade de C e divide pelo esse total. Então, essa seria a forma de resolver a questão. Questão 27 tem uma sequência numérica que está aumentando 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ele pede para você fazer a soma dos dois próximos números. Então, vai ser 39 mais 8. No caso, o próximo número aqui vai ser 47. E depois você vai pegar o 47 e somar mais 9. Então, 6 vai 1, 56. Somando 56 com o 47, nós vamos obter o que? 103. A soma dos dois próximos números na sequência, 103. Questão rápida e indolor. Questão 28, uma questão de volume. Você tem uma esfera dentro de um cubo. Então, você teria isso aqui. A esfera está aqui dentro desse cubo, faceando. E ele pede o volume da parte que entre os dois. Então, como é que você faz? Você faz o volume do cubo menos o volume da esfera. Essa é a sua conta. O volume do cubo vai ser a aresta. Como ele diz aqui que a esfera tem raio 3 centímetros, o raio é a metade, né, da esfera, então o tamanho da aresta do cubo é de 6 centímetros. Então, o volume do cubo vai ser a aresta a terceira. O volume da esfera é 4/3 de π vezes o raio a terceira. Então, a aresta vai ser 6 a terceira menos 4/3 de 3. Estou usando 3 porque o π aqui ele disse que teria que ser 3. Vezes o raio que é 3 a terceira. Então, aqui eu vou ficar com 6 a terceira, que vai ser 6 vezes 6 vezes 6. Tá? 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6. Vamos fazer aqui, 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vai o 3. 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. Deu 216. Então, 216 menos. Esse 3 vai com esse 3. Tá? 3 a terceira. 3 a terceira é mais fácil de fazer, né? 3 vezes 3 vezes 3. Dá 27. Porque 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Só que o 27 nós vamos multiplicar por 4. Porque tem esse 4 aqui da fórmula do volume da esfera. 4 vezes 7, 28. Para 2, 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Deu 108. Então, 216 menos 108 vai dar 108. Então, esse seria o volume em centímetros cúbicos, porque está todo mundo em centímetros cúbicos. Em centímetros, então o resultado vai ser em centímetros cúbicos, que você vai encontrar da região interna ao cubo e externa à esfera. Essa partezinha que sobra aqui seria a alternativa B. Questão 29 é uma questão que aparentemente você vai fazer cálculo, mas ela é teórica, tá certo? Tem como você resolver de forma teórica. Ele dá aqui as matrizes A, B e C e ele pergunta o seguinte: dos 4 produtos a seguir, AB, BA, AC e BC, somente um deles é possível de ser feito, segundo os conceitos da operação com matriz. Então, lá, para você ter uma multiplicação de matrizes, você tem que ter que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, você vai fazer aqui o seguinte: a matriz A é uma matriz 2 por 2. A matriz B é uma matriz que tem o quê? Quantas linhas? 3 linhas, então é 3 por 2. A matriz C, ela é uma matriz o quê? Quantas linhas? Ela tem 3 linhas por uma coluna, 3 por 1. Tá? Então, quando a gente vai escrever a matriz, a gente escreve desta forma: o número de linhas e o número de colunas. Tá? E aí, se você for fazer o produto da matriz, quando a gente coloca aqui, ó, A por B, vamos testar, seria 2 por 2 vezes um B, que seria 3 por 2. Dá certo? O número de colunas da primeira
que é esse númerozinho aqui, o segundo número, tem que ser igual ao número de linhas da segunda. 2 é igual a 3? Não é. Então, esse daqui não daria certo. Agora, B vezes A. B vezes A. B seria o quê? 3 linhas e 2 colunas, vezes A, que tem 2 linhas por 2 colunas. Aí você tem a coluna do primeiro igual à linha do segundo. Beleza, satisfez a condição? Agora você vai ter uma nova matriz, que eu vou chamar uma matriz aqui, quando fizer o produto, vai ser D, onde essa matriz ela vai ser 3 por 2, que é o que sobra. Então, ela vai ter 3 linhas por 2 colunas. Então, você vai ter isso como tua resposta. No caso aqui, a alternativa correta seria a letra D. E a questão 30 é uma questão de probabilidade e diz o seguinte: 6 amigos, entre eles Nick e Andradino, foram ao teatro. Compraram 6 lugares contíguos. Contíguos quer dizer lado a lado. O número de maneiras que esses 6 amigos podem se assentar lado a lado, se Nick e Andradino devem estar sempre juntos. Então você tem Nick e Andradino e tem mais 1, 2, 3, 4, porque aqui seriam 2 lugares já fixos. Então no caso seriam 5 posições. Só que esses dois aqui você pode ter ele também assim, Andradino e Nick. Então na verdade o que você tem? Você tem a probabilidade, você tem a permuta de 5 lugares 2 vezes. Então você faz 5 fatorial para poder encontrar. Seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que daria 120. E aí pega esse 120 e multiplica por 2, porque você tem essa segunda opção, que seria inverter a posição entre Nick e Andradino. Colocar Andradino e Nick. Aí seria 120 vezes 2, que daria 240 possibilidades. Alternativa correta, letra B. Tá? Eu sou o professor Tiago Gomes. Desejo que você seja aprovado no seu concurso. Fica com Deus e até.